aplauso bem forte ao nome do Senhor Jesus. Tome seu lugar aplaudindo a Jesus. Obrigado vocês por ficarem nessa condição. Obrigado aos jovens e adolescentes por sentarem aqui em cima. Que Deus recompense vocês com casamentos muito abençoados, com carreiras profissionais muito abençoadas. Que Deus abençoe a vida de vocês com saúde, com prosperidade em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. Vamos lá. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 6. Eu queria que você que tem sua Bíblia, se você não tem, com toda certeza o pessoal da projeção vai projetar o texto bíblico aqui. E o texto diz assim no versículo de número 16. Ao descambar o dia, ou seja, ao término de um dia, os discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Ao descambar de um dia, os discípulos descem para o outro lado do mar e, tomando um barco, passam para o outro lado, rumo a Cafarnaum. E já se fazia escuro. E Jesus ainda não viera ter com eles, e o mar começava a empolar-se, agitado por ventos rijos que sopravam. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar. Aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor, mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Eu quero ser muito breve na mensagem dessa noite. Eu quero ser também breve e objetivo com aquilo que Deus deseja comunicar conosco nessa noite de hoje. Esse texto vai falar de um momento onde os discípulos eles estão fazendo uma travessia. Aqui no texto está falando a respeito de, irem para o outro lado de um mar. Alguns evangelistas vão escrever mar, outros vão escrever lago de Genezaré, outros mar de Tiberíades. Na verdade não é um mar como a gente tem ideia de mar como carioca aqui. É um grande lago chamado o Mar da Galileia. E os discípulos estavam de um lado e eles decidem ir para outro lado. Eu quero dizer para você que chegar do outro lado a gente precisa obedecer a alguns processos. Chegar do outro lado, às vezes, é uma tarefa que implica, a gente vai precisar desprender alguma força, alguma energia para a gente chegar do outro lado. E a Bíblia diz que esses discípulos entram no barco, eles começam a remar. Só que quando a noite já estava caindo, eles já estavam na metade da travessia. Diz o texto bíblico que o vento começa a assolar, os ventos, tempestades, e o barco começa a balançar, e esses discípulos começam a se sentir em apuros, pensando: acho que acabou, acho que a nossa história acabou. Mas pensa comigo, escuta, eu fiz uma vez um passeio de barco com a Cristiane e a Manu. A Manu era um bebezinho. Depois disso, traumatizou tanto a gente que se você me chamar, eu não vou, irmão. Com todo respeito a você, obrigado pelo convite. Eu deixo para a Andressa fazer essa tarefa. Escuta, 2 vezes. Uma vez eu fui com a Josélia e um grupo de irmãos aqui. A gente foi para... qual é o nome daquilo? Ilha Grande. Cara, essa irmã aqui não é de Deus, não, irmão. Eu fui ficando pálido. Fui dando umas coisas estranhas. Eu agarrei no banquinho da embarcação e comecei a clamar o sangue de Jesus. E ela: pastor, você não está passando mal? Falei: não, eu estou orando. Estou clamando a Deus. Ela ficou rindo da minha cara. E a segunda vez foi eu, Cristiane e Manu. A gente estava... acho que foi a primeira vez que a gente saiu para ter alguns dias de descanso em família. E a gente foi para a região dos lagos e falaram assim: olha, quem vem nesse lugar e não faz um passeio de barco, não veio aqui. Eu disse: vamos, amor. Vamos, amor. E a gente entrou naquele barco, estava uma festa, música, o pessoal bebendo suas bebidas. E eu observando tudo, eu falei: cara, eu já tive uma experiência que não foi muito agradável. Quando o barco saiu do cais e começou a se dirigir para fazer o tour, começou a dar uma balançada e eu
comecei, meu coração acelerou. Pastor, o senhor não sabe nadar? Só morre afogado quem sabe nadar, irmão. Quem não sabe nadar não morre afogado, não. E ele foi se distanciando um pouquinho mais do cais e começou a bater mais. Na primeira batida, o pessoal... Na segunda, o pessoal diminuiu o volume. Na terceira, a mulher caiu na minha frente. Na quarta, o pessoal parece que entrou em pânico. E eu olhei logo para o homem que estava no comando. E ele fez só um sinal para mim. E aí o pessoal estava tirando foto. Acabou a música, acabou a alegria. E todo mundo sentou no banco e garrou. Acabou toda a alegria que tinha no bar. E tinha um pessoal, um casal que estava tirando foto. E eles não estavam nem aí. Irmão, o barco chacoalhando e eles andando. Posso tirar uma foto? E chegou para mim, para Cristiano, posso tirar uma foto? Eu falei, tem condição? Olha aqui como é que a gente está. Ele falou, fica tranquilo. Porque quando aqui está batendo, quando a gente passa daquela pedra lá, vai ficar calmaria. Ele falou, pode confiar em mim. O homem do barco fez assim. O fotógrafo, pode confiar em mim. Escuta, o nosso grande problema é que a gente está pedindo ajuda, a gente errada. Porque o cara que estava com o controle daquela embarcação, ele falou, fique tranquilo. Escuta, às vezes a gente está passando a maior aflição da nossa vida e Jesus está dizendo assim, fique tranquilo. Jesus só está fazendo assim. Mas a gente está apavorado, pensando, vai acabar. Casamento vai ser destruído, a minha vida financeira, a minha vida profissional, a minha saúde, sabe, tantos projetos. Mas escuta, quem você tem dado ouvidos e atenção? E a primeira coisa que eu quero dizer para você é, ouça quem é especialista. Ouça a voz daquele que é o especialista de todos. Ouça Jesus, meu irmão. E o texto diz... No versículo 17, que tomando um barco, passaram para o outro lado. Eles iam passando para o outro lado, rumo a Cafarnaum. E já se fazia escuro. Escuta, aquela viagem dos sonhos meu, da Cristiane e da Manu, que era pequenininha, a Manu está ali. Escuta, parecia que estava ficando escuro. O que era para ser um passeio agradável estava ficando escuro. E talvez você que esteja me ouvindo hoje, você diga assim, tem coisas, tem áreas da minha vida, tem situações na minha vida que está ficando escuro, eu não estou vendo mais o norte, eu não estou vendo mais destino, eu não estou vendo mais solução, eu não estou vendo mais, sabe, aquilo que eu preciso, eu não consigo mais enxergar nada. Mas fique tranquilo, porque Jesus está no comando de todas as coisas. Olhe para o seu vizinho e diz assim, fica tranquilo, porque Jesus está no comando de tudo. A primeira coisa que o texto vai dizer, já se fazia escuro. Eu quero fazer uma pergunta para você, quais as áreas da sua vida que ainda estão escuras? Que área da tua vida que você olha e diz assim, isso aqui ainda está escuro? Mas o texto diz, e Jesus ainda não viera ter com eles. O grande problema é estar escuro e a gente não ter Jesus. Porque se estiver escuro, quando ele chegar, escuta, todas as trevas são dissipadas diante da luz do nosso Senhor. Ele é o príncipe da paz. A Bíblia diz que ele é a estrela da manhã. Aonde ele chega, onde existem trevas, elas são dissipadas pelo poder do nome de Jesus. Você está entendendo isso hoje? Só que o verso 18 vai dizer assim, o mar começava a empolar-se. Pastor, o que é isso? O mar começava a se despertar, acordar. Sabe, esse empolar é uma metáfora de dizer assim, olha, está despertando a mente. Escuta, no meio do escuro, Jesus ainda não veio. O vento começa a se levantar, mas é para despertar a sua mente. É para despertar você, para você entender, eu preciso clamar por Jesus. Eu preciso chamar por Jesus. E a Bíblia diz que olha que o mar começava a empolar-se, agitado por ventos rijos que sopravam. Esse vento rijo significa uma tempestade muito forte. Eu não sei como você chegou aqui. Pastor, por que o senhor está pregando essa palavra? Eu cheguei aqui hoje. Eu falei, Deus, eu não tenho o que falar hoje com a igreja. Fala comigo.
Acabou o louvor, eu sentei ali antes do batismo. E Deus me deu esse texto. E começou a falar o meu coração, que tem pessoas que estão aqui hoje. Escuta, você saiu de um destino para ir para o outro lado, mas você nunca conseguiu chegar. Porque no meio do caminho, o mar começou a se empolar. Deus estava despertando você para algo na sua vida que você ainda não despertou. Os ventos rígidos, tempestades fortes começaram a assolar você. Escuta, pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque eu já passei por tempestades assim. Eu já passei por dias assim. Eu já passei por momentos onde eu olhava, não enxergava mais nada, estava tudo ficando escuro. Momentos, sabe, que eu passei, que eu pensei assim, acabou. Eu virei para a Cristiane e falei assim, não dá. Ela falou, calma amor, Jesus está conosco. Momentos que a gente passou na nossa vida, no nosso ministério, que eu pensei assim, eu acho que agora não dá, eu acho que agora vai quebrar. E escuta, essa mulher de Deus sempre estava do meu lado dizendo assim, vamos orar, porque quando a gente ora, Jesus dá escape para a gente. Quando a gente ora, Jesus ouve a nossa oração. E eu quero dizer para você, Jesus está despertando a sua mente. Eu não sei se o tempo que você está passando é um tempo escuro, é um tempo difícil, mas Jesus está te despertando. Às vezes Ele permite algumas coisas acontecer para despertar a gente. Às vezes Ele permite algumas situações nos assolarem para a gente despertar, para a gente experimentar, sabe de quê? Do poder dEle na nossa vida. Eu quero dizer para você hoje, querido, o que aconteceu aqui hoje dessas pessoas se batizarem não é emoção. Talvez tenha gente que esteja, sabe, pensando, estão emocionados, porque teve gente que me deu, olha, não dou 2 meses, você vai estar de volta aqui comigo, fazendo as mesmas besteiras. Teve gente que me deu prazo, falou assim, duvido, daqui a pouco você vai voltar a fazer as mesmas coisas, daqui a pouco você vai voltar para a choperia junto comigo. Escuta, só que eles não entendiam que algo estava acontecendo aqui na minha mente. Talvez você ainda não entendeu que o que aconteceu na vida dessas pessoas que desceram as águas foi um arrependimento genuíno, uma metanoia, uma mudança de mente, que Paulo vai dizer assim, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Escuta, esses 10 irmãos que desceram as águas, eles experimentaram do novo nascimento, de uma nova vida em Cristo Jesus. Eles não entraram para a igreja, não, entrar para a igreja é muito raso. Tem gente que diz assim, não, fulano agora entrou para a igreja, é muito raso. Quem entra sai. O que aconteceu com eles foi, sabe o que? Eles nasceram de novo, o novo nascimento. Eles receberam a eleição de Deus, a graça de Jesus tomou a vida deles. Alguém que estava lá para raspar a cabeça, derramar sangue de animais, ouviu alguém dizendo assim, eu te amo. E hoje Ele está dizendo para você, talvez você esteja vivendo um momento escuro, Jesus está dizendo assim, eu te amo. Talvez você esteja no meio de uma tempestade e você diz assim, a família vai acabar, e Jesus está dizendo, eu te amo. A minha vida profissional está indo de mal a pior, Jesus está dizendo, eu te amo. Talvez você esteja passando por algumas situações que você pensa assim, eu acho que é um ponto final. Para Jesus é só uma vírgula, Ele vai continuar escrevendo uma nova história na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele é um Cristo que te ama. Mas olha o que diz o texto, versículo 19. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram, escuta, só que eles viram Jesus, mas não reconheceram. E o que Deus colocou no meu coração enquanto eu sentava ali, coisa de 5 minutos, foi que tem gente que está aqui, você está aqui. Essa mensagem não é para quem não está aqui, essa mensagem é para quem está aqui hoje. Jesus está vindo ao seu encontro, mas você não reconhece Jesus. Jesus está vindo na sua direção, mas você não consegue ver que é Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus estava indo, andando por sobre as águas, mas eles ficaram possuídos de temor. Sabe por quê? Em segundo lugar, Jesus, quando Ele vem fazer alguma coisa, Ele não vem segundo o nosso pensamento. Ele não vem segundo aquilo que a gente desenhou. Jesus, tu tem que fazer isso. Não. Jesus vem da maneira que Ele quer. Ele age da forma que Ele quer. Ele é Senhor de todas as coisas. E eu quero dizer que Ele está vindo na sua direção. Quem estava aqui pela manhã ouviu
Sexta-feira, as mulheres estavam no penúltimo devocional com a pastora Cristiane. E elas decidiram ficar um pouco mais até meia-noite para orarem. Fizeram uma pequena vigília de oração. E a Cristiane chegou em casa muito feliz, falou assim: amor, parecia que a gente piscou o olho e acabou. Deu meia-noite, a gente estava voltando para casa. Amor, eu orei por você. Eu falei: obrigado. As mulheres da igreja falaram: pastor, eu orei pela sua vida. Eu falei: muito obrigado, porque a sua oração me fortalece. E a Cristiane falou assim: amor, Deus vai fazer algo na nossa vida. Eu falei: amém. Ontem, no sábado, a gente foi pregar em uma igreja. E eu estava esperando o culto começar, estava sentado. E uma das pastoras da igreja, que não me vê há muito, mas muito tempo, ela chegou diante de mim e falou assim: pastor Júnior, eu tenho uma palavra de Deus para o senhor. Eu falei: opa, se é de Deus eu recebo. Ela falou: pastor, Deus vai te dar algo muito grande por esses dias. Escuta, ela não me vê há muito tempo, não sabe de nada da minha vida há muito tempo. A Cristiane estava orando com as mulheres da igreja até meia-noite na sexta-feira. A Cristiane olhou, falou: é verdade, é de Deus. Escuta, é no meio de um tempo escuro que Jesus se aparece, Jesus se revela, Jesus se manifesta. Jesus, ele se mostra outra vez e diz assim: eu quero fazer algo na sua vida. E eu quero dizer que nessa noite Jesus quer fazer algo na sua vida. Em último lugar, eu quero encerrar aqui a minha mensagem. O que Jesus vai fazer na sua vida vai assustar você. Eu li um texto na Bíblia, Efésios, se não me engano, capítulo 3, versículo de número 20, que diz assim: que Ele faz infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que em nós opera. Escuta, o Cristo que a gente adora nesse lugar, Ele não vai fazer aquilo que eu sonhei, aquilo que eu escrevi. Ele sempre excede. Não, você não entendeu. Quando você pensa assim: Jesus vai salvar o meu marido, Ele excede, Ele vai muito além disso. Quando a gente pensa assim: Jesus vai transformar a minha vida profissional, Ele vai muito além daquilo que você escreveu naquele papel. Escuta, Jesus está indo muito além. E o que Ele vai fazer na sua vida, o que Ele vai fazer na sua casa, o que Ele vai fazer na sua família, vai te deixar de boca aberta, assustado, de você dizer: meu Deus. Mas eu quero dizer para você que isso é para quem crê. Isso não é para quem duvida. Isso não é para aqueles que dizem: não, se Ele fizer, Ele é Deus. Ele não precisa provar nada para mim. Jesus não precisa mais provar nada. Deus não precisa mais provar nada, nem para mim, para nenhum desses jovens e nem para você. Porque a maior prova que Ele deu foi na cruz do Calvário, quando Ele entregou o mais precioso que Ele tinha, o único filho que Ele tinha, aquele inocente, sem pecado, para morrer pelo meu e o seu. A maior demonstração de paixão e de amor foi dado lá na cruz. Pastor, então o que a gente precisa? Eu preciso só crer nele. Essa manhã a gente estava falando de um texto e eu quero encerrar. Paulo vai dizer assim: eu criei, por isso eu falei. E eu quero dizer hoje como igreja: nós cremos, por isso que nós estamos falando. Nós cremos, por isso eu declaro a cura do Lenilson. Nós cremos, por isso eu declaro a cura da Ana Júlia. Nós cremos, por isso eu declaro a cura da Emanuele Vitória. Nós cremos, por isso eu declaro a salvação, sabe, do seu esposo, da sua esposa. Nós cremos, eu declaro: seus filhos vão caminhar junto com você, servindo a Jesus. Eu creio, por isso eu confesso, eu creio, eu declaro que Deus vai salvar, sabe, pessoas da sua casa. E você vai dizer assim: isso não é outra coisa senão a mão do Deus Todo-Poderoso que está agindo. Não tem nada a ver com performance. Não tem nada a ver se eu sou mais crente. Não tem nada a ver quanto tempo eu oro mais. Escuta, esquece isso, irmão. Não se trata de performance humana. Não, eu estou buscando muito. Não, eu estou fazendo muito. Escuta, se você está fazendo, mérito seu.
Eu estou falando de graça de Deus. Sabe o que é graça de Deus? Favor que eu não mereço. Presente. Bênção. Dádiva. A única coisa que Ele pede, pastor, então eu não preciso fazer, não. Você só precisa se entregar para Ele. Você só precisa se render para Ele e dizer, como 10 pessoas hoje disseram, eu nasci de novo. Eu já não sou mais desse mundo. Escuta, quando você se posiciona no reino de Deus, os céus se posicionam em direção à sua vida. Pastor, eu queria muito ver meu filho batizando. Pastor, eu queria muito ver meu marido batizando no próximo batismo. Pastor, eu queria muito, um amigo meu. Eu queria muito ver isso. Escuta, só se posicione e você vai ficar assustado com aquilo que Jesus vai fazer na sua vida. Eu quero encerrar com a única frase que Jesus vai dizer. O texto diz no versículo 19 que os discípulos, eles ficaram possuídos de temor, e no verso 20 Jesus rompe o silêncio dele e diz assim, mas Jesus lhes disse, sou eu, não tenha medo. Jesus hoje está dizendo para alguém aqui, escuta, essa palavra que Deus me deu ali, foram 5 minutos. Ele falou assim, tem alguém aqui que está assustado porque está numa travessia. Os ventos são contrários, o mar está agitado, mas ele precisa mudar a mente dele, para ele acessar aquilo que é bom, que é agradável e perfeito da minha vontade. E ele está dizendo para você hoje, que chegou aqui assim, não tenha medo. Eu não sei quem é você. Eu já pedi várias vezes, eu falei, Deus me mostra quem é a pessoa. Escuta, Deus não me mostra, mas Ele está dizendo hoje para você. E você sabe que é você. Jesus hoje está dizendo para você, não tenha medo. Porque nessa travessia que você está, Ele está vindo andando sobre as águas. Mas Ele não vai ficar só andando sobre as águas, mas Ele vai entrar no barco da sua vida. E Ele vai dar ordem, vento, aquieta. Mar, se aquieta. E a Bíblia diz que quando Jesus, Ele dá uma ordem e Ele entra no barco, tudo se aquieta. Escuta, aquilo que estava um caos na sua vida, Jesus hoje está dando uma ordem, dizendo, não tenha medo. Mar, vento, aquieta-te. Eu não sei que mar da tua vida está agitado. Talvez tenham pessoas que estejam aqui enfrentando uma depressão. Talvez tenha gente que esteja aqui enfrentando um luto, uma dor que você não consegue vencer. E Jesus hoje está dizendo para você, não temas. Não temas. E Ele está dando uma ordem agora, dizendo, mar, vento, aquieta-te. Fecha os teus olhos. Espírito Santo. A palavra de Deus diz que é o Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E tem pessoas que estão aqui hoje, que precisam ouvir, não temas. Tem gente que está aqui hoje e começou a ficar escuro para ela. Essa semana começou a ficar tudo escuro. Tem gente que está aqui que está vivendo um tempo de turbulências, um tempo de mar revolto. Mas eu louvo o teu nome porque no meio do mar revolto da minha vida, o Senhor se apresentou para mim e disse, não temas, Júnior. E eu quero te agradecer porque hoje o Senhor está dizendo para essa pessoa que está aqui também, Jesus, eu sei que o Senhor me deu essa palavra para pregar para pelo menos uma pessoa que está aqui. Eu sei que tem alguém que está aqui passando por isso. E eu te peço agora, Espírito Santo, muda